Olá, muito boa tarde. Começa agora o Agrimercado, mercado agrícola no meio do dia. Todos os dias, nesse horário, a gente confere aqui os principais indicadores dos mercados agrícolas e financeiros, as cotações das bolsas internacionais de commodities agrícolas e os mercados físicos aqui no Brasil, nos portos de exportação e nos principais polos de produção e comercialização do interior do país. Tudo com aquele objetivo diário de posicionar agricultores, pecuaristas, agroempresários, agroinvestidores também, sobre oportunidades de negócio e de investimentos, enquanto os negócios estão acontecendo aqui no Brasil e em todo o mundo. A gente começa o programa desta segunda-feira, dando aquela conferida diária aqui que a gente sempre faz no início do programa, que é o comportamento dos indicadores, aqueles indicadores que balizam o mercado mercado agrícola também aqui no nosso país. Começando pelo dólar operando em queda agora, nesse início de tarde, 0,2%, R$ 3,87 é a cotação da moeda americana. Bovespa, bolsa operando em queda, 0,6% a 97.225 pontos, nesse início de tarde de segunda-feira. Dólar Index lá fora, operando com alta, 0,3%. Aquele comparativo do valor da moeda americana em relação a outras moedas fortes, com alta, portanto. E o petróleo cai um pouco, cai 0,1% na Bolsa de Nova York, cai 0,7% na Bolsa de Londres, onde se negocia o petróleo do tipo Brent, que é referência para o mercado internacional. Mercados de commodities agrícolas, soja operando em alta nesse início de tarde na Bolsa de Chicago. Expectativa com a divulgação agora à tarde do andamento do plantio, como é que se avançou, o plantio da safra nova nos Estados Unidos, de soja, de milho, expectativa muito grande no mercado para ver se houve algum avanço. A expectativa no mercado é que a soja tenha avançado para uns 55% da área prevista, embora ainda continue atrasada. E o milho deve ter, segundo a expectativa dos analistas, deve ter avançado para 80%. Mesmo assim, muito atrasado, porque já devia estar terminado. Na semana passada já devia ter sido concluído já o plantio do milho, portanto ele segue atrasado, possivelmente não vai ser completado, e essa é a expectativa do mercado. E muita expectativa para amanhã. Amanhã sai aquele relatório mensal do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA, com a situação, com a estimativa nova da safra americana, tanto para soja como para milho. E a expectativa no mercado é que haja redução nos dois casos, principalmente no caso do milho, né, em função do abandono de boa parte da área que estava prevista, mas também para a soja, em função do clima desfavorável, que não só atrasa o plantio, como também prejudica lavouras já semeadas com excesso de umidade nas lavouras. E o milho opera em queda, uma queda leve de 0,3% nesse momento. O trigo também cai um pouquinho, 0,2%. A soja, como eu já disse, subindo bem, 1 ponto percentual. Algodão cai 0,4% na Bolsa de Nova York. Café em Nova York caindo, o arábica também, 1,5%. Açúcar cai 0,5%. Suco de laranja dá uma despencada aqui de 2,4%. Do outro lado aqui da tabela, a gente tem o cacau aqui operando no positivo, alta de 1,3% nesse início de tarde de segunda-feira. E é hora da gente conversar sobre clima. Eu converso agora com o agrometeorologista Marco Antônio dos Santos, da Rural Clima, para a gente dar uma conferida aqui na situação climática aqui no Brasil e também nos Estados Unidos. Problema sério lá dos produtores americanos com excesso de chuva que atrasou muito o plantio dessa safra americana. Muito boa tarde, Marco Antônio. Obrigado por atender aqui no nosso Agrimercado. Conta pra gente como é que está a situação dos Estados Unidos. Segue ruim a questão climática lá, Marco Antônio? Boa tarde. Boa tarde, Silmar. Boa tarde a todos. Olha, Silmar, está bem ruim. Choveu esses últimos dias. Lógico que em menor frequência do que nós estávamos observando nas últimas semanas, mas chover e essas chuvas atrapalharam realmente o pleno andamento do plantio. Com isso, ainda há uma tendência, né, de que o plantio, a evolução do plantio se mantenha extremamente atrasada, tá, Silmar? Porque eu estava comentando agora há pouco a estimativa no mercado é que o milho tem avançado para uns 80%, quando deveria ter terminado há uma semana. E no caso da soja tem 55%, também bastante atrasado em relação ao que seria normal. E sem contar a situação das lavouras, né, que sofreram muito, né, Marco Antônio? Se espera uma queda na produtividade também, né?
Além do percentual menor de área plantada, lógico que o potencial produtivo das lavouras já está comprometido, né? Soja, temos que tomar um pouco de cuidado, porque ainda está evoluindo o plantio, mas milho já é fato que o potencial produtivo já foi totalmente comprometido. Então, e do jeito que está, porque há previsões de mais chuva para os próximos meses, para as próximas 3 semanas, isso traz impactos também para o plantio da soja, né, Silmar? Isso, com certeza, pode trazer algum impacto também no potencial produtivo, mas ainda é muito cedo ainda para se falar em quebras na soja. Agora, Marco Antônio, como é que está essa semana? Está uma previsão de clima seco ou não? Ou continua bastante úmido? Não, ainda há previsões de chuvas para o meio oeste americano, tá? Lógico que as chuvas vão começar a ficar um pouco mais espaçadas entre uma chuva e outra, porém, como os solos estão muito encharcados, ainda há, mesmo que as chuvas sejam de fraca intensidade, elas já serão suficientes para interromper o plantio e causar muito transtorno aí. Que coisa, né? A situação que não termina, né? A situação crítica do plantio dessa safra americana. São 2 meses já, ou mais do que isso, né, Marco Antônio? Já está completando, que foi abril inteiro, maio inteiro, né? Sim. Já estamos em meados de junho está se mostrando ainda com chuvas acima da média. E agora, Silmar, para piorar a situação, os modelos começam a enxergar algum período de baixa pluviometria, ou seja, até alguns períodos de seca entre julho e agosto. Opa! Né? Então isso pode trazer mais alvoroço ao mercado do que já vem ocorrendo. Então tá aí, ó. Depois de muita chuva, tendência aqui de um período seco lá na fase crítica de definição das lavouras, especialmente da soja. Agora, Marco Antônio, e o Brasil, hein? Como é que está o nosso clima aqui? Temperaturas e umidade para esse andamento da colheita aí do milho safrinha e também para a questão do café. Como é que está o panorama aqui no nosso país, Marco Antônio? Olha, Silmar, para o café as condições estão relativamente tranquilas, né? Não há previsões de chuvas para nenhuma região do Brasil, a não ser lá no extremo sul do Rio Grande do Sul e a faixa litorânea aqui da região sudeste e do nordeste. Com isso, não só a colheita do milho safrinha, mas a colheita tanto do café e da cana-de-açúcar irão prosseguir sem grandes problemas, já que não só as duas, as próximas 3 semanas serão de tempo seco e temperaturas variando aí, do jeito que mais ou menos está agora. Temperaturas noturnas um pouco mais baixas, as mínimas um pouco mais baixas, em torno de 10 a 15 graus, dependendo da região, e as máximas podendo passar facilmente dos 25 graus durante a tarde. Né? Uma grande amplitude térmica, tempo seco, ou seja, condições excepcionais aí para a realização da colheita e também dos tratos culturais. Ou seja, a previsão de geada não está no horizonte. Não, tem nenhuma previsão de geada, pelo menos por enquanto, Silmar. Marco Antônio, para finalizar, tinha uma preocupação muito grande no Rio Grande do Sul com relação a muita chuva impedindo o plantio do trigo. A situação já normalizou, não? Olha, Silmar, é que é o seguinte, os corredores de umidade daqui para frente vão ficar concentrados no sul do Brasil. A gente já tinha comentando isso há algum tempo aqui no agromercado. E a tendência continua de chuvas, né? Lógico que essa semana há uma tendência de um pouco menos de chuvas, mas a tendência ao longo aí do mês de junho e também de julho são chuvas acima da média no Rio Grande do Sul. Isso pode não atrapalhar, não inviabilizar, como está acontecendo nos Estados Unidos, mas pode atrapalhar um pouco aí o pleno andamento. Sim. Tá? Mas nada que possa, pelo menos por enquanto, trazer grandes preocupações ao produtor. O que eu vejo de preocupação é que os modelos começam a sinalizar que haverá chuvas acima da média no final do inverno e início da primavera, ou seja, quando começa a colheita. Perfeito. Conversei com o Marco Antônio dos Santos, agrometeorologista da Rural Clima. Marco Antônio, olha, muito obrigado pela participação aqui no programa. Uma boa tarde para você, uma boa semana, hein? Eu que agradeço, Silmar. Uma boa tarde a todos. Obrigado. E os economistas das instituições financeiras reduziram a estimativa de alta do produto interno bruto desse ano pela 15ª semana seguida.
O indicador foi de 1,13% para 1%. Os analistas consultados pelo Banco Central também cortaram a previsão para a inflação medida pelo IPCA. Foi de 4,03% para 3,89%. Não houve mudanças para outras previsões. A expectativa para os juros é de 6,5% ao ano, que já é o atual patamar. Ou seja, o mercado segue prevendo juros estáveis ao longo do ano. Para o dólar, a projeção dos analistas foi mantida em R$ 3,80. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que será forçado a suspender, a partir do dia 25 de junho, o pagamento de benefícios a idosos e pessoas com deficiência, caso o Congresso não aprove o projeto que libera crédito extra de 248 bilhões ao governo. A afirmação foi publicada nas redes sociais. Bolsonaro disse também que, se a proposta não for aprovada pelos parlamentares, outros programas, como Bolsa Família, Pronaf e Plano Safra, podem ficar sem recursos nos próximos meses. O presidente afirmou, no entanto, acreditar que o Congresso vai aprovar o projeto. E o relator da reforma da Previdência, deputado Samuel Moreira, se reuniu com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e com líderes de algumas legendas para debater o relatório sobre a proposta de mudanças nas regras previdenciárias. O texto deve ser finalizado ainda nesta semana, após o encontro. Maia disse que o interesse é que os estados e municípios fiquem dentro do projeto da reforma. Nosso interesse é que os governadores e os prefeitos fiquem na reforma, é o interesse de todos os líderes. Só tem um ponto que gera alguma divergência e que é uma divergência com todos nós. É uma questão muito objetiva, né? Se o filho do presidente da República amanhã declarasse que votaria contra a reforma da Previdência, a reforma da Previdência estaria encerrada. Então, se o Eduardo amanhã dissesse, eu voto contra, acabou a reforma da Previdência, porque se o filho do presidente não está interessado, quem mais estaria, né? É a mesma coisa com os governadores. Há convergência de quase 100% no que eu recebi de propostas de alguns governadores. O que nós queremos é que os políticos, os deputados próximos aos governadores tenham a mesma preocupação que o partido do presidente e os filhos do presidente, que são parlamentares, têm que ter com essa matéria. O problema é esse. Então nós vamos tentar avançar na terça-feira. Combinamos outra reunião com os líderes que estão a favor da reforma da Previdência, querem aprovar, como os que estavam aqui, agregando mais um ou dois líderes, para que a gente possa ter o texto organizado para na quinta-feira, né, que ele seja divulgado, e a partir de quinta, né, as bancadas, os líderes possam trabalhar suas bancadas para a gente votar a matéria. Você pode me perguntar quando vai votar na comissão? Não é responsabilidade minha. A minha responsabilidade é tentar organizar junto com os líderes o processo completo. E para mim esse processo completo ele precisa acabar no final do primeiro semestre legislativo, que representa tipo dia 15 ou 16 de julho. E o ministro-chefe da Casa Civil disse que o governo espera que a reforma da Previdência seja aprovada na Câmara dos Deputados ainda nesse mês de junho. O Onyx Lorenzoni fez a afirmação após uma reunião com o presidente Jair Bolsonaro para falar sobre os temas importantes da semana, como o pacto entre os três poderes. A questão do pacto, né, que a gente está elaborando o texto final, poderá ser essa semana ou na próxima semana, depende agora com a conversa com os presidentes da Câmara, do Senado e do Supremo Tribunal Federal. O presidente revisou, né, mais uma vez o texto, fez algumas sugestões para a gente ver se essa semana ou na próxima a gente consegue fazer a assinatura do pacto. O pacto é um grande acordo, vamos dizer assim, no sentido de fazer com que, de maneira harmônica, os poderes possam, né, atuar e trabalhar cada um dentro da sua especificidade, sem haver interferência nenhuma de um poder no outro, no sentido de juntos a gente fazer um esforço nacional para resgatar o Brasil desse momento difícil, porque o que é importante na vida das pessoas é o emprego, é o trabalho, né? E isso é o que está angustiando todo mundo. Então, vamos unir todos para que medidas possam ser tomadas nas mais diferentes áreas, cada um dentro da sua competência, para que o emprego volte para o Brasil. A gente quer que daqui 5, 6, 7 meses, um ano, o Brasil tenha uma realidade completamente diferente de hoje. Depois despachamos também com ele
as questões referentes a essa semana, que tem duas questões muito importantes, né? A primeira delas, a leitura do relatório da nova Previdência na comissão especial. O relator deve fazer essa leitura na terça-feira e seguramente nós vamos ter no relatório potência fiscal com o atendimento das demandas do parlamento, que é normal, para que a gente possa, se Deus quiser, ainda no mês de junho, aprovar na Câmara dos Deputados a nova Previdência. E também a votação no Congresso Nacional dos PLNs, né? 1, 2 e 4, que são muito importantes para o futuro do governo. E a Mega Leite 2019 promete apresentar inovações do agronegócio brasileiro e os avanços genéticos do rebanho bovino do país, através de exposições, julgamentos, torneios leiteiros, leilões, feiras de negócios e muito mais. É a maior feira da pecuária leiteira do Brasil, acontece de 19 a 22 de junho, no Parque da Gameleira, em Belo Horizonte, em Minas Gerais. Vamos para um rápido intervalo, a gente volta em seguida com mais informações aqui no Agrimercado, que é o mercado agrícola no meio do dia. Estamos de volta com o Agrimercado, mercado agrícola no meio do dia. Eu conversei na sexta-feira à noite aqui por telefone com a consultora Lígia Pimentel, da Agrifato, sobre o mercado do boi gordo. Como é que está essa situação aqui, em função da suspensão das exportações de carne bovina para a China. Mercado meio travado aqui em função disso. Vamos ver a opinião dela sobre como é que fica o mercado aqui para frente, essa situação toda aqui, que faz com que sejam pressionados os preços aqui do boi gordo aqui no Brasil. Acompanhe. Silmar, a gente já passou por isso antes, né? Nós tivemos um caso priônico ativo aí em 2014, em 2012. Nas duas situações, nas duas ocasiões, a situação foi bem semelhante e nós resolvemos isso, assim, sem maiores prejuízos à imagem do Brasil, né? A OIE já deixou aí confirmado que mantém o status para a doença como insignificante, no caso do Brasil, né? A gente sabe que é uma alteração aí por aparição espontânea e não por contaminação viral. Sim. Então nós estamos tranquilos, isso já foi esclarecido. A questão é que nós temos que respeitar o protocolo do nosso acordo comercial. No caso desse acontecimento, nós temos que suspender as exportações para lá, mandar o relatório e assim que eles falarem ok, a gente pode retomar os embarques. Surgiu aí um boato no mercado de que tinham já liberado, o mercado futuro começou a subir, né? Não foi confirmado pelo Ministério da Agricultura essa informação, então já estou deixando claro aqui, desmontando o próprio boato. Mas o mercado futuro saiu disparando aí até 161 de novo. Opa. Né? E o mercado físico não respondeu. O que acontece? Com o que aconteceu, os frigoríficos saíram das compras, né? E agora eles voltaram oferecendo menos. Como, teoricamente, a situação continua a mesma, o pecuarista não aceitou esses preços mais baixos agora. Agora a situação deve se normalizar, né? Não sem um prejuízo, nós temos aí pelo menos uma semana já perdida de embarque. Sempre tem um preço a se pagar diante de uma situação assim, nunca é positivo, né? Mas a gente espera que se solucione aí nas próximas 2 semanas, porque é uma questão só de esclarecimento. Isso já aconteceu antes e deve ser resolvido da melhor maneira, claro, cobrando um precinho aí. Você não acha, Lígia, que tem um dedinho da China por trás disso, segurando um pouco mais do que seria necessário para forçar um pouco os preços no mercado internacional da carne, não? Silmar, acho que não. Vou te falar porque hoje fiquei sabendo aí que a equipe técnica do MAPA estava querendo viajar para lá para resolver isso, mas hoje era feriado lá. Então acho que teve mais uma questão de um feriado nacional interrompendo aí a possibilidade de se desenrolar isso, desenroscar. Então acho que na semana que vem a gente pode talvez ver alguma evolução. Imagino aí, Silmar, que eles também não estejam podendo muito brincar com a importação e a oferta de proteína lá no mercado interno. A gente sabe do efeito catastrófico da disponibilidade de proteínas, em cima da disponibilidade de proteínas lá por conta da PSA, né? Da China africana, liquidando aí de 20% a 40% do plantel até agora, depois pode se ampliar mais. Isso vai ter uma transferência de uma parte do consumo para frango, outra parte do consumo de suíno para bovino, e eles vão precisar importar. Muito bem, vamos fazer mais um rápido intervalo, a gente já volta para dar uma conferida aqui nas cotações também no mercado físico aqui no Brasil. Fique aí que a gente já volta. Estamos de volta com o Agrimercado, mercado agrícola no meio do dia. Hora de dar aquela conferida aqui nos nossos indicadores.
mercados financeiros, mercados agrícolas. O dólar segue operando com queda, 0,1% agora, R$ 3,87 é a cotação da moeda americana. Bovespa operando com queda também, 0,6% nesse momento. Bolsas internacionais, café lá fora, café arábica caindo bastante na Bolsa de Nova York, 1,9%. Bolsa de Chicago, vamos olhar mais de perto aqui, Bolsa de Chicago, ver como é que está operando agora. Soja subindo bastante, 9 pontos agora em relação à sexta-feira. Contrato de agosto sobe 8 pontos, basicamente em função da divulgação agora há pouco do andamento das exportações, das inspeções para exportação de soja americana, vieram acima da expectativa do mercado, surpreendeu um pouco, por isso o mercado passou a subir agora nessa parte da sessão, 9 pontos, portanto, de alta, cerca de 1% acima de sexta-feira. Milho, vamos ver como é que está o milho em Chicago. Milho, ao contrário, está aqui oscilando aqui, praticamente dos mesmos níveis de sexta-feira, um pouquinho abaixo o contrato de julho, mas não chega a nenhum ponto ainda. Então o milho praticamente estável nesse momento. Expectativa aí com relação à divulgação amanhã do relatório do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos sobre o andamento do plantio da safra americana. Aqui no Brasil, a colheita do milho safrinha está andando mais rápido que o ano passado, quase 6% já colhidos nesse momento, contra 1,5% da mesma época em 2018. Vamos para os mercados físicos aqui, soja no Porto operando com queda, 1,2%, isso em relação à sexta-feira, R$ 81,50 a saca. Passo Fundo estável, R$ 78,50, uma queda aqui em Cascavel, no Paraná, 1,3%. Estabilidade nas duas praças que a gente acompanha aqui no Mato Grosso, que são Sorriso e Rondonópolis. O que mais? Rio Verde, em Goiás, estável, alta de 0,7% em Dourados, no Mato Grosso do Sul. E estabilidade nas 3 outras praças que estão no nosso quadrinho aqui de acompanhamento, que são Uberlândia, Barreiras e Balsas, que é lá no sul do Maranhão. Milho com queda, 1,3% em Paranaguá, Porto de Paranaguá, R$ 37,00. Mesmo percentual de queda também em Campinas, em São Paulo, R$ 37,00. R$ 32,00 em Cascavel, está estável, R$ 22,00 em Sorriso, não alterou, R$ 26,50 em Rondonópolis, também sem alterações. O que mais? Rio Verde, em Goiás, também não. Tem mais praça, portanto, operando com estabilidade hoje. Temos aqui 32 em Rio Verde, 31 em Dourados, Uberlândia 36, 39 em Erechim, lá no norte do Rio Grande do Sul. E para finalizar, temos aqui o boi gordo, Noroeste Paulista operando com queda, 0,7%, R$ 150,50 arroba. Percentual de queda semelhante em Cuiabá, para 138. Demais praças aqui, como Colíder, Campo Grande e Marabá, não alteraram. Vamos ver outras aqui. Triângulo Mineiro, 144, menos 0,7%. Alegrete, Rio Grande do Sul, estável, R$ 5,30 o quilo vivo. E estabilidade também no sudoeste de Goiás, em R$ 138,00 por saca de 60 quilos. A gente não está com o quadrinho do café hoje, mas só para uma referência aqui. Sul de Minas, Arábica 405, está estável. Cerrado Mineiro 410, também sem alterações. E o Conilon, em Vitória do Espírito Santo, tipo 7, R$ 285,00, também não alterou até o momento. A gente vai ficando por aqui com o Agrimercado desta segunda-feira. Uma boa semana a todos. Até amanhã.